Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as formas de vincular, as formas de colocar código CSS dentro de um documento HTML. Eu vou mostrar para vocês as três formas possíveis. A primeira dela, que é quando a gente coloca o código CSS inline, na linha, dentro do próprio elemento HTML, utilizando um atributo chamado style. A segunda forma, quando a gente reserva uma região dentro do head, chamada style, onde eu defino as regras CSS que serão aplicadas em todo aquele corpo de documento. E a terceira forma, que é a forma externa, quando eu crio um arquivo CSS externo e faço a ligação dele no código HTML. Então, começando na primeira forma, que é a forma inline, eu posso escrever código CSS dentro de cada um desses elementos. Se eu quisesse formatar, por exemplo, esse H1, eu poderia colocar aqui um style, atributo style, e agora o que eu vier colocar aqui dentro de aspas seria código CSS, como por exemplo, eu posso colocar aqui um fonte family, e eu vou definir que a fonte family aqui vai ser a fonte calibre. E posso colocar aqui uma color, vou colocar uma cor aqui, FF0099. O que acontece? Essa regra de definição, essa família de fonte chamada calibre, e essa cor que eu defini vai ser aplicado somente nesse elemento H1. Para ver o resultado, eu vou iniciar esse HTML no navegador, e observe que eu tenho aqui o meu código formatado com a cor especificada e com a família de fonte especificada. A segunda forma é eu retirar esse código daqui, então, ou seja, ele não vai mais estar presente aqui dentro do style, dentro do próprio elemento, e eu posso criar dentro do meu head uma tag style, e agora o que eu defini aqui, as regras que eu vier a definir, vai ser aplicado nesse documento inteiro. Então, se eu quisesse, por exemplo, formatar o mesmo H1, eu poderia definir aqui o H1, tá? E vou colocar aquelas duas regras, a regra de família de fonte e a regra de cor. Salvar o documento. Se eu recarregar agora, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Se eu quisesse aplicar isso aqui para uma regra para um elemento P, então eu poderia vir aqui o P. Eu vou colocar também aqui que meu P tem um fonte family calibre. E eu vou colocar que ele tem a cor 00FF88. Então, o que acontece? Todos os parágrafos, no caso, esses dois parágrafos que aparecem aqui nessa página HTML, ele vai ser formatado desse mesmo jeito, ó. Beleza? Está em verdinho. Ah, mas eu quero que esse parágrafo específico, primeiro, tenha uma formatação de cor diferente. Aí eu posso vir nesse primeiro parágrafo aqui e colocar um style. Vou colocar aqui uma outra cor. E vamos ver o que vai acontecer com esse parágrafo. Eu salvei. Então, vou botar aqui um hashtag. Vou verificar o que acontece. Esse parágrafo aqui, ele tem a mesma fonte, mas ele tem uma cor diferente. Por quê? Eu coloquei uma regra de cor específica para esse parágrafo. Eu vou retirar também aqui essa propriedade de cor. E vou mostrar para vocês a terceira forma de fazer código CSS, que é, ao invés de ter um style dentro da própria página HTML, a gente pode criar uma regra de estilo. Então, eu vou criar aqui no meu documento, direito, novo, eu vou colocar aqui folha de estilo em cascata, ou seja, eu vou criar uma regra CSS em um arquivo externo. Vou chamar isso aqui de formatação. Formatação. Então, vou finalizar. Então, o que eu vier escrever aqui dentro não é mais HTML, é só CSS. Então, aquela regra que eu especifiquei aqui dentro do style, eu vou retirar daqui, vou colar aqui dentro. Pronto. Qualquer documento onde eu estiver fazendo a ligação com esse formatar cal CSS, essas regras definidas aqui dentro vão ser aplicadas. Vou recarregar essa página, está sem regra CSS nenhuma. Agora eu vou vincular esse documento, pessoal, à minha página HTML, fazendo de forma externa.
Então, eu vou pegar essa formatação, eu clico com o mouse, seguro e arrasto, tá? Que ele vai criar essa ligação, esse link aqui de formatação, ó. Vou salvar, vou recarregar, ó. Então, a vantagem de fazer dessa forma em um arquivo separado é que eu posso pegar essas regras criadas e aplicar em qualquer documento, beleza? Então, na hora de fazer a atualização do código da página, a formatação, eu faço uma única vez dentro do arquivo formatacal.css. Por fim, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode também aplicar fontes externas. Então, eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de um site onde tenha repositório de fontes. Então, como por exemplo, ó, o da fonte. Da fonte é um repositório de fontes, onde tem uma série de fontes que eu posso baixar, fazer o download e colocar no meu projeto. Então, eu escolhi uma fonte qualquer, baixei no meu computador, descompactei, e essa fonte agora está aqui, honey.ttf. Eu vou usar essa fonte honey em meu projeto. Então, vou vir aqui em formatação, eu vou, antes de tudo, criar uma fonte externa. Então, eu vou colocar aqui uma regra chamada fonte face, tá? E vou definir a minha fonte. Eu vou dar o nome dela de fonte family, e vou chamar ela de honey, e vou dizer onde ela está. Então, eu uso um atributo chamado src, uso o método url, e aqui dentro eu vou definir a minha fonte, o meu arquivo, que é honey.ttf. Tá? Feito isso, se eu quiser, por exemplo, utilizar essa fonte que eu defini agora, honey, no elemento H1, por exemplo, ao invés de calibre, eu vou usar o nome que eu coloquei aqui em cima, esse nome honey. Então, honey. Tá? Salvei, vou recarregar. Olha só a minha fonte formatada utilizando fontes externas. Bem, é isso que eu teria para falar para vocês hoje. Vimos como colocar regras CSS da forma inline, quando a gente especifica no próprio elemento através do atributo style, ou da forma interna no próprio documento HTML dentro do head, dentro da seção style, e a terceira forma, que é criando um arquivo externo .css e fazendo o seu link com a tag link. Essa é a forma mais vantajosa porque a manutenção é muito mais fácil, porque toda vez que eu precisar fazer alguma atualização na formatação da página, eu faço em um único arquivo. E todos os HTMLs que derivam dessa formatação CSS vão ter essas configurações aplicadas. Por hoje é só, nos encontramos aí no próximo vídeo.